Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto de adoração. Vou pedir ao irmão Alexandre para estar agradecendo a Deus por essa noite e pedir a ele que dê tudo certo, que possamos aprender mais e aproveitar essa liberdade que a gente tem de podermos reunir. Amém. Vamos começar com o cântico O Poder do Sangue, 89, do cantor cristão. Bom, vamos fazer uma leitura bíblica uníssona, relembrando os irmãos, né, uníssona, o que significa isso? É que todo mundo vai estar lendo o versículo em uma só voz, ok? Então, vai ser o livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 ao 29, já está aqui projetado no slide, ok? Então, em uma só voz, então, em 3, 2, 1 e... Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo,
já vos revestíveis de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Já pensou? A gente tem muita sorte, porque começou lá com o povo de Israel, né? Tipo, a gente é aqui do Ocidente, a gente é daqui das Américas. Qual que seria a chance, qual que seria a probabilidade da gente ter esse beneplácito, né? Essa misericórdia de Deus de podermos ter acesso a isso, né? Poderíamos ter nascido ali numa aldeia que jamais conheceu os outros povos, mas Deus ainda se fez misericordioso conosco, né? Como Gálatas está dizendo aqui, transpassou-se, né, pelo povo judeu, nem pelo povo judeu, nem pelos gregos, mas para todo mundo agora tem a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, tá? De conhecer o verdadeiro Deus. Sintam-se à vontade, irmãos, sintam-se unidos. Seguindo para a parte de aviso, lembrando que a gente vai ter quarta-feira agora o culto de oração e ensino, tá? É um culto extremamente importante, mais importante até mesmo que o culto de domingo, tá? É um culto onde a gente intercede uns pelos outros, a gente aproveita que o véu foi rasgado, né? E que a gente tem liberdade agora de poder ter acesso direto ali a Deus por meio do Espírito Santo, de podermos estar pedindo, por podermos agradecer e não só isso, da gente poder fazer isso junto, tá? Ajudando um ao outro, nos livrar da frieza, né? Quando a gente fica sozinho, não sei, eu tenho mais medo de mim mesmo do que das outras pessoas, né? A nossa velha natureza ainda é perigosa. Ok? Então vamos aproveitar essa liberdade que a gente tem, vamos aproveitar essa oportunidade. É legal o culto de oração, é extremamente importante. Tá? Então lembrando mais uma vez, ele começa às 7h30, tá? Outra vez, está se aproximando, vai ser nessa próxima quinta-feira, o Encontro Regional das Mulheres. Então, de novo, conversem com a Antonieta, combinem aí como que vocês vão estar indo lá para a Igreja do Roosevelt, a Igreja Batista Emanuel. E nós vamos estar orando durante a semana, né? Pedindo a Deus para estar abençoando esse encontro, que dê tudo certo. E que seja uma oportunidade para as mulheres ali estar evangelizando as que forem visitantes, para umas às outras estar fortalecendo a fé, o propósito, tá? Vamos colocar isso como meta essa semana. Domingo de manhã, a gente tem a Escola Bíblica Dominical, que começa às 9h, tá? Também é importante, né? Vamos estar aproveitando. E nessa mesma manhã, após a Escola Bíblica Dominical, só que não da semana que vem, né? Isso vai acontecer dia 11 de maio. Vai ter a Assembleia Extraordinária, tá? A gente vai ler os relatórios de caixa e discutir algum ponto ou tema importante, tá bem? Continuando com a parte das canções, irmãos, vamos cantar Seguro Estou. Eu vou pedir os irmãos que se coloquem de pé, para a gente cantar forte.
Amém, irmãos. Podem se assentar? Continuando, vamos cantar Substituição, 92 do Cantor Cristão. Amém. De dízimos e como versículo sobre, ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Acho que os irmãos estão quase decorando ele também. Ele diz assim, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, no discurso eloquente, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queremos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Então, enquanto os irmãos têm a oportunidade de estar ofertando, tá? Temos aqui o gasoflaço e o QR Code ali no mural. Vamos estar cantando também, que fiéis nós sejamos.
Amém. Os irmãos lembram qual que foi a música anterior que a gente cantou antes dessa? Aham. E nessa canção, né, ela é como se fosse Jesus falando conosco, né? E o que ele falava na letra? Morri, o que fazes por mim, né? E essa próxima canção agora, a gente está fazendo o quê? Tentando clamar a Ele, torcer, né, orar a Deus, para que a gente seja o quê? Para que a gente seja fiel, né? Lembre, irmãos, cantar não é por obrigação, mas é uma oportunidade da gente externalizar, né? Para isso que servem as emoções, os sentimentos, né? As emoções e os sentimentos, elas não servem para ser usadas para tomar decisões, né? Mas elas servem para refletir, né? Ainda mais, por mais que pareça ser repetitivo, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, a gente lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz, que foi pelos nossos pecados, é inevitável que a gente não queira, né, externalizar esse sentimento, tá? E a canção é uma ferramenta útil para isso, tá? Para a gente fazer isso. Então, aproveita essas oportunidades para a gente estar louvando ao Senhor como verdadeiros adoradores. Amém? Vou pedir ao irmão Lamonel, agradecendo a Deus pela oportunidade de podermos ser participantes da expansão do Reino de Deus, dos ministérios que ele se disponibilizou a gente participar. Amém. Bom, temos aqui o versículo do mês. Eu só vou deixar ele na tela em prol daqueles que estão nos visitando. Mas eu já ia ocultar eles, tá? Vamos recitar ele, mas na segunda vez a gente vai recitar ele sem olhar o slide. 1, 2, 3 e... Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de dar Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Amém? Vamos mais uma vez? Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Amém, irmãos? Então, guarda no fundo do coração de vocês e aproveita desse versículo decorado, considera ele como um presente que, com certeza, em momentos de aflição, momentos adversos aí na vida de vocês, eu acho que ele vai se fazer presente, tá? Vamos cantar Nada Pode Nos Separar?
Amém. As crianças vão sair? Ok. Obrigado, músicos. Entrego a palavra para o pastor Jamil. Muito bem, irmãos. Boa noite. Convido aos irmãos que abram suas Bíblias, Romanos capítulo 9. Eu precisava do tablet, né? Romanos capítulo 9. Romanos 9, verso de 1 a 5. Na verdade, 4 e 5. Romanos 9, 4 e 5. Então vamos ler? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e as alianças, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abre os nossos olhos, dá-nos, ó Pai, graça e entendimento para aprendermos da Tua palavra. Dá-nos, ó Pai, a graça de não somente intelectualmente aprendermos, mas aprendermos com o coração e dispor nossa vontade para obedecer ao Senhor. Te peço, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podemos sentar. Então, destes 4 versículos, irmãos, nós já estudamos essas seguintes frases. Já estudamos o que ele quis dizer com são israelitas. Lembra quando nós falamos isso? Nós queremos dizer que ele é descendente de Jacó, certo? Lá Israel passou a ser Jacó. Então, quando ele lutou com Deus, e Deus então mudou o nome dele para Israel. Israelitas são todos aqueles descendentes de Jacó. Deles é a adoção de filhos. Então, nós vimos aqui que Deus trata eles como filhos. Lembrando aqui, irmãos, nós estamos falando aqui da nação de Israel. Então, aqui eu vou voltar um pouco aqui, só para nós estarmos entendendo. Paulo está dizendo, em Cristo digo a verdade, não minto, dando meu testemunho à minha consciência no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então ele está falando aqui que ele está orando, desejando a conversão dos seus parentes, segundo a carne. Então ele está falando assim, ele está querendo que os seus se convertam. Então ele está falando aqui para a nação de Israel, almejando a sua conversão. E aí no versículo 4, são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, certo? Dos quais é a adoção de filhos. Então Deus trata o povo de Israel, no Velho Testamento, como filhos, certo? Então, mesmo que eles são rebeldes, tudo, mas quando eles se arrependem,
quando eles mostra o coração compungido, Deus está sempre pronto para recebê-los novamente. Até mais, até o pior dos reis, Deus estava pronto para perdoá-lo, como foi o caso de Manassés. Então, no caso deles é a glória. Então, eles participaram da glória, eles receberam o Evangelho, Deus mostrou para eles a sua glória. Para muitos dos patriarcas, Deus mostrou a sua glória. Nós vimos também que deles é os concertos. Então Deus fez várias alianças, nós destacamos aqui a aliança feita com Abraão, depois repetida para Isaac e Jacó, lembrando que Deus fez um concerto para eles, que lhes daria uma terra, que lhes daria uma descendência, certo? E que eles se multiplicariam, se tornariam uma nação, e também que através deles Deus abençoaria todas as nações. Então, e também deles é a lei. Então, aí Deus deu para eles a lei. Então, são vários privilégios que eles tiveram. E hoje nós vamos estar vendo mais alguns pontos aqui nesses versículos. Hoje nós vamos estar vendo que deles é o culto, deles é as promessas, ou deles são as promessas, deles são os pais, e dele vem o Cristo segundo a carne. Então nós vamos ver esses 4 pontos aqui hoje para nós entendermos o restante desse versículo. Então vamos ao primeiro ponto aqui, deles é o culto. Deus ensinou o seu povo como lhe adorar e como fazer o serviço religioso. Isso é importante. Deles é o culto. Como é que se deve adorar o único Deus verdadeiro? Como que se deve fazer para adorar esse Deus? A sala dos adultos, nós estudamos sobre isso, lembra? Então nós tivemos assim, várias lições, e uma delas é como adorar a Deus. E a adoração, começou lá, como é a adoração no Velho Testamento, como é que é a adoração hoje. Então no Velho Testamento Deus deu para eles as coisas minúcias, bem detalhada de como deveriam adorar a Deus, como que deveriam fazer o serviço religioso, certo? Então aqui, Hebreus 9, de 1 a 5, o autor de Hebreus ele vai citar aqui essa referência. Então veja bem, diz assim a palavra de Deus: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, que se chama o santo lugar. Aí continuando o versículo: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, do qual pertencia o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. O que está falando aqui? Deus está mostrando aqui, o autor de Hebreus está falando aqui, que estes israelitas, ou o povo de Israel, eles tinham um lugar de adoração. Esse lugar a princípio Deus mandou eles construir um tabernáculo, uma tenda chamada tenda da congregação, ou tenda onde deveriam se reunir, certo? E essa tenda da congregação era o lugar onde Deus se manifestava a eles. E Deus deu as dimensões de como que deveria ser construída essa tenda. Então, minuciosamente, deu as instruções para Moisés. E Moisés passou isso para o povo, quando foi e construiu de forma minuciosa, da forma como
como foi dito para construir. Então, esse tabernáculo aqui, então ele está dizendo, olha, como é que ele deveria ser? Então ele teria vamos dar um exemplo aqui, teria uma parte maior, que seria como se fosse esse templo aqui, certo? E aqui ficava, nesse tabernáculo não tinha muita coisa não, tinha a mesa das proposições, o candelabro de ouro e ficava lá atrás ficava o propiciatório, já no outro lugar ficava o propiciatório e ali dentro desse propiciatório ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas que Moisés deu, que Deus escreveu, as tábuas dos 10 mandamentos. Estava a vara de Arão, que floresceu. Estava o maná ali, certo? Então, na verdade, o passagem de Hebreus está falando exatamente isso. As dimensões que Deus deu. Futuramente, mais tarde, Davi propôs no coração construir um templo. Aí como ele não pôde construir porque ele era um homem de guerra, tinha derramado muito sangue na guerra. Então aí Deus falou assim, você não vai, mas seu filho vai construir. Então eles construíram o templo. Ele era proporcionalmente maior que o tabernáculo, mas tinha as mesmas proporções, as mesmas medidas proporcionalmente maior, certo? Então eles construíram aquele tabernáculo e ali se tornou o lugar deles da adoração. Só que eles não adoravam nesse lugar nem nesse lugar que chamou de lugar santo, nem no lugar que era o santo dos santos. No lugar santo só podia entrar os sacerdotes que estavam de serviço para trocar os pães, para manter a luz acesa e no lugar santo dos santos só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer propiciação dos pecados. Essa propiciação dos pecados, ele fazia a cobertura, levava sangue, aspergia naquele altar e ali estava significando que Deus aceitava eles durante mais um ano. Deus se tornava favorável a eles durante aquele ano. Então, como Deus se tornava favorável, Deus não ia fulminar eles, porque Deus é santo, 1000 vezes santo, e o homem pecador. Então, uma vez que Deus aceitou aquele sangue propiciatório, Deus se tornava favorável a eles. Tá certo? Então, na verdade, essa passagem está falando isso. Então, o que eles tinham ali para adorar a Deus? Então, eles tinham... na verdade, podemos dizer que as outras nações não tinham isso, só o povo de Israel, era o privilégio deles. As outras nações, Paulo, quando foi falar lá de Atenas, ele pregou em Atenas, tinha vários ídolos, vários altares para vários ídolos ali, e eles ali, eles adoravam o Deus, que eles chamavam de Zeus, e vários outros deuses lá dos gregos, mas eles tinham um altar ali, dedicado a um Deus que eles não conheciam, chamado ao Deus desconhecido. Paulo, então, pega essa deixa, como ao Deus desconhecido que eles adoravam e não conheciam, para explicar para eles que esse Deus que eles não conheciam é o Deus que ele estava proclamando, que é o único Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Então veja bem o que ele fala deles. Para buscar a Deus, se porventura tateando o possam achar. O que isso dá a entender? Estavam buscando a Deus, mas estavam como cegos. Um cego, para poder ver o que ele tem que fazer, como é que um cego enxerga? Pelo tato, certo? Ele tem que tatear. É isso que ele está falando para eles. Vocês vão buscar, se vocês porventura tateando, vocês o possam achar. Então eles não tinham uma instrução do seu Deus, ou do Deus ou dos deuses que eles adoravam. Somente o povo de Israel deu para eles como que eles deveriam adorar a Deus. Ele não somente mostrou, eu sou o seu único Deus, sou o Deus verdadeiro, e eu quero que vocês me adorem
dessa forma. Então, deu para eles a forma de adorar a Deus. Deus ensinou os israelitas a prestarem culto a Ele. Então, aqui eu mencionei 3 coisas dos quais Deus colocou para eles para adoração. Primeiro, ele deu para eles construir o tabernáculo, nós já falamos sobre isso. Então, eles tinham que construir aquele tabernáculo nas medidas exatas. As peças do tabernáculo também eram peças importantes ali, que tinha a mesa, o candelabro, o propiciatório. Lá no átrio, que era do lado de fora, ficava o altar de holocausto, ficava a bacia para eles lavar. Quando fala bacia, mas era uma coisa, não é essa bacia igual a gente conhece, não, uma coisa bem grande para eles poderem se lavar ali. Bom, então esse aqui seria o que o tabernáculo que Deus instituiu. Mas Deus também, para adorar, Ele instituiu o sacerdócio. Lembra que a princípio Deus falou assim, olha, quando Ele tirou da terra do Egito, todo primogênito é meu. Então, a princípio, podemos dizer assim, o primogênito seria de Deus. Ou seja, o primeiro filho seria sacerdote. Podemos dizer assim. Todo filho mais velho, ele não precisa nem escolher a profissão. Ele seria sacerdote. Mas Deus, em vez disso, Ele escolheu uma tribo. Ele escolheu a tribo de Levi. A tribo de Levi é a tribo de Moisés. Certo? Quando ele chama Moisés, ele já chama para que Moisés pudesse servi-lo. Certo? E então, os levitas seriam aqueles que iriam servir a Deus. E os descendentes de Arão seriam os sumos sacerdotes. Então, estes serviriam a Deus na liderança, teriam a liderança ali do serviço sagrado. Eles pegariam as coisas melhores. Então, essa coisa que Deus deu, instituiu o sacerdócio. Deus também instituiu o sistema de sacrifícios. Por que Deus instituiu esse sistema de sacrifícios? Por que Deus fez isso? Por que sacrificar um animal? O animal era para realmente cobrir o pecado daquela pessoa. Só que todas as vezes que ele cometia o pecado, ele tinha que trazer um holocausto, oferecer um sacrifício. Mas esse sacrifício, eles apontavam para o Senhor Jesus. Porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o quê? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esses animais ali, eles não podiam salvar ninguém. Porque lá em Hebreus vai falar o sangue de boi, de bode, não pode, de touro, de bode ou de ovelha, nenhum poderia realmente salvar nenhum pecador. Somente o sangue puro, imaculado do Senhor Jesus Cristo. Então Deus instituiu esse sistema de sacrifícios pelos quais eles ofereciam animais. Também tinha outro tipo de oferta de manjares e outras coisas que eles deveriam estar fazendo para propiciação dos seus pecados. Também a propiciação era uma vez por ano, o sangue ali, que era derramado por o sacerdote. Então Deus fez tudo isso para que eles pudessem adorar e servir a Deus. Mas Deus também deu leis para eles que eles deveriam cumprir. Olha, a lei, na verdade, ela era uma lei que tinha leis religiosas, mas também eram leis civis. O que eles deveriam, o que era santo, o que não era santo, o que era imundo, o que não era imundo, o que poderia fazer, o que não podia fazer. Então Deus instituiu para ele essas leis. Nós já vimos ali que Ele deu leis para eles, certo? Então, o que fazia uma pessoa quando matasse alguém sem querer?
O que tinha que fazer? Então Deus instituiu as leis, colocou cidade de refúgio para aqueles que matavam alguém por legítima defesa ou sem querer matar, por acidente, coisa assim. Agora o restante que matou porque quis, a pena era a pena de morte, certo? Então, todo esse sistema aqui de sacrifício, mais tarde, foi até acrescentado pelo povo de Israel, mas com o aval de Deus, lá no tempo de Davi. Se você for ver lá no tempo de Davi, ele colocou música, ele colocou instrumentos para adorar a Deus. Então ele implementou o culto a Deus. Deus aprovou isso, Deus apoiou o que ele fez ali no Velho Testamento. Então, por isso está dizendo, deles é o culto. Então, deles é o culto. A forma de adorar a Deus, ela é muito importante. Então, Deus mostra que todas as coisas são sagradas, todas as coisas são consagradas. Então, Deus deu para eles instruções bem específicas e nos mínimos detalhes. E aqui em Hebreus 8, capítulo 8, no versículo de 1 a 5, então nós vamos ler. Hebreus. Vocês conseguem ler aí? Dá para ler, né? Ok, pode ler para nós, fazendo um favor? O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também este sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que ofereceram os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ok, então está dizendo, tudo tinha que ser feito nos mínimos detalhes, porque isso tudo representava o verdadeiro tabernáculo, ou o verdadeiro lugar de adoração que é lá nos céus. Porque agora nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Mas nós vamos ter, quando formos para o céu, lá vai ser o lugar de adoração. Hoje nós não temos um lugar de adoração específico. Eu posso adorar. Aqui nós reunimos aqui nesse templo. Mas tem outras igrejas reunidas em outros templos. Não é exclusivo aqui. Certo? Aqui não é o lugar que é fazer aqui, só aqui é que está certo. Não é. Então, tem vários lugares em que se pode adorar a Deus. Certo? Então, mas para eles, Deus deu bem específico para eles, tinha que fazer direitinho, do jeitinho que Deus tinha falado, porque estava representando o verdadeiro lugar de adoração que era o céu. Então, e aí ele fala do sistema de sacrifício. A coisa melhor para a gente entender, irmãos, em relação ao povo de Israel, é ler o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro espetacular, que explica muito bem tudo relacionado ao sistema de culto, ali a construção do tabernáculo, fala das alianças, fala o objetivo é sempre falar de Cristo como superior a. Então ele começa falando sobre tudo isso. Muito bem, então vamos lá. Hoje a nossa adoração, ela não se limita a um templo. Então nada é tão importante como saber adorar a Deus. Então quando o Senhor Jesus esteve falando com a mulher samaritana e ela discutiu com o Senhor o lugar de adoração, se era naquele monte lá em Samaria ou se era em Jerusalém, Jesus falou para ela o seguinte, que o lugar de adoração vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é assim que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Então, eles tinham esse sistema de adoração. Esse sistema de adoração, todo aquilo que estava falando ali, representava Cristo. Parte daquele sistema ali já foi cumprido. O sistema de sacrifício, por exemplo, foi cumprido em Cristo. Certo? Todo mundo que está em Cristo, então não precisa mais oferecer sacrifício. Quer dizer, ninguém precisa oferecer mais sacrifício. Tem que crer em Jesus Cristo. Tem que confiar nele como seu Salvador. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Certo? Então não há outro meio de salvação. Ele é o único meio. Então Deus deu instruções para o povo de Israel, e para a igreja nós temos também algumas dicas, né, algumas coisas importantes. Lá no capítulo 2, por exemplo, nós podemos ver, 2 de Atos, nós podemos ver algumas instruções ali. Na verdade, ali é um fato histórico que nós deduzimos daqueles fatos como eles adoravam a Deus. Diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, repartiam tudo que tinha, fazia suas refeições juntos, vendia suas propriedades, repartiam com os pobres, e tudo que eles faziam, eles estavam na expectativa de Deus confirmar tudo isso através de sinais e maravilhas, e eles contavam com a simpatia de todo o povo. Então, eles estão... aqui nós temos alguns princípios para nós vermos como é que é o culto hoje. Então, nós temos o princípio de que eu tenho que ser fiel à palavra. Então, olha, eu vou ser fiel ao que ensinou os apóstolos, o que está no Velho Testamento, que é aplicado para nós, certo? E eu preciso, no culto, tem que ter oração. O culto tem o objetivo de comunhão com Deus e com os outros. Então, o culto tem o objetivo de ver milagres. E o principal milagre que a gente quer ver é a salvação e conversão de almas. Então, esse é um grande milagre que a gente tem que estar na expectativa de ver sempre conversão das almas. A igreja primitiva, ela contava com a simpatia dos homens, certo? Então não era uma igreja que, mesmo quando a igreja era perseguida, mas às vezes era pelos judeus, e depois ela foi perseguida pelos governos, certo? Então, pelo governo. Então ela não foi perseguida a princípio, né? Não foi perseguida não era pelo povo. Então, pelo povo, eles tinham a simpatia das pessoas, porque eles realmente perseveravam, faziam tudo, tinham um trabalho social também. Esse trabalho social que eles tinham era importante, porque o Estado naquele tempo ele não assumia nada desse trabalho de coisa social, a igreja assumiu, e nós temos algumas instruções de como que deveria ser esse trabalho social. Por exemplo, o livro de Tessalonicenses nos fala como é que deveria ser a assistência às viúvas, porque a igreja não podia preocupar com todas as viúvas do mundo. A igreja deveria preocupar com as viúvas que era da igreja, certo? Então, quem viesse para a igreja iria dar assistência. Ou quem fosse membro daquela igreja, a igreja iria dar assistência. E nós, lá em Tessalonicenses, nós temos, e está falando, se aquela viúva tinha família, você olha, cuida daquela família. Aquela viúva casou de novo, não era mais responsabilidade da igreja, certo? Então aí temos instruções lá em 1 Tessalonicenses. Muito bem. As marcas do verdadeiro culto. O culto, meus irmãos, ele tem que ser teocêntrico e cristocêntrico. Isso aqui é muito importante. O culto é teocêntrico e cristocêntrico. Para eu saber se o nosso culto está sendo verdadeiro, eu tenho que saber qual a ênfase que está sendo dado neste culto.
Se a ênfase está sendo dado no homem, não é um culto cristocêntrico. Se a ênfase está sendo dado na exaltação, na glorificação de Deus, então ele é cristocêntrico. Então, por exemplo, um culto em que dá ênfase à cura, milagres, expulsão de demônios, libertação, essas coisas, não é um culto cristocêntrico. É um culto que está visando apenas o homem. Está visando apenas resolver um problema humano. Então, não é um culto bíblico. Não é um culto que agrada a Deus. Então, qualquer igreja que tem um culto humanista não está fazendo a vontade de Deus. Não está tendo um culto que agrada a Deus. Então, Deus deixou instruções, para a igreja, Ele não deixou instruções tão específicas quanto deixou para Israel. Mas nós temos instruções. Por exemplo, como que devem ser os dons espirituais? 1 Coríntios. Certo? 1 Coríntios. O que deve ser a pessoa, por exemplo, eu acredito que tem dom de língua, tá. Mas qual que é mais importante? As línguas ou a palavra? 1 Coríntios 14 fala que a profecia ela é mais importante. Profecia é a proclamação da palavra de Deus. Então nós temos ali várias instruções, vários princípios que eu vou aprender, que você pode aprender ali, e que pode realmente te deixar bem claro para você um dia, no futuro talvez, se alguém chegar em você e quiser dizer, nosso culto da nossa igreja é assim, assim, não. Seu culto não é verdadeiro, seu culto é humanista. Seu culto não é teocêntrico, não é Deus no centro, não é Cristo no centro. Então, o culto, Cristo tem que estar no centro, tem que ser o principal, certo? Então isso é muito importante. Tanto as músicas que vão ser cantadas, a música é cantada para quem? Para Deus. Então, a música não é cantada para agradar os homens. Eu tenho que pôr um rock, porque o rock, eu tenho que pôr lá um funk, porque isso agrada os homens, a igreja vai encher. Tá, para marketing da igreja vai ajudar mesmo. Vai ajudar a encher, mas encher de quem? De convertidos? Você não está adorando a Deus. A sua música não está adorando, a música não está adorando a Deus, está adorando o homem. Então tem que ser cristocêntrica. Tanto a música tem que ser uma música boa, certo? Como também a letra tem que ser uma letra boa. Quando eu falo música boa, é uma música que realmente não dá ênfase, que vai realmente fazer você, a sua alma, querer adorar e glorificar Deus. Não vai fazer você querer dançar, pular, mas você adorar e glorificar a Deus. Vai inspirar seu espírito e assim por diante. Então esse é o culto. Então o culto cristocêntrico. A ênfase na adoração pessoal e no seu viver. Por isso que a Bíblia fala lá em Romanos 12, mais tarde nós vamos estudar lá, fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresentar o corpo, você se apresentar a Deus, assim, estou aqui pronto para servir o Senhor, isso é um culto. E você não serve a Deus só na igreja, você serve a Deus onde você estiver. Você serve a Deus, olha, como é que você vai servir a Deus? Você vai servir a Deus lá na escola onde você estuda, ou na escola onde você trabalha, onde você está trabalhando, na sua empresa, tudo. Ali você vai estar servindo a Deus. Mas como? Eu estou servindo ao meu patrão. Tudo bem. Mas você vai servir a Deus como? Você vai servir de testemunho. Você vai ser exemplo ali. Certo? Então, às vezes, tem um jovem, um adolescente que está vindo na igreja, de repente, ele é o pior aluno lá na escola. Dá muitos problemas lá. Que convertido, que nada, você vai na igreja, você não é nada, você não conhece a Deus. Você está indo para o inferno se você é assim. Lembrei daquela mulher que fala qualquer coisa, está indo para o inferno, né? Mas
Mas a pessoa tem que se converter, porque senão não vai ser salvo. Certo? Então, o que acontece? Você, quando se converte ao Senhor Jesus Cristo, você muda o coração, muda a vida, muda a maneira de pensar e muda a sua atitude. Você vai ser exemplo em todo e qualquer lugar. Isso aqui é muito importante. Então, a sua vida é uma adoração pessoal. Você entrega seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí a sua mente vai ser transformada, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí sim, para que você experimente, tenha experiência da vontade de Deus, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você ter experiência da vontade de Deus, sua mente tem que estar sendo transformada. Então, se você ainda deixa ser conduzido por ídolos mudos, certo? Sua mente não foi transformada. Você precisa ser transformado pela palavra de Deus. Então, a pessoa deixa ser seduzido pelas ideologias do mundo. Então, ela segue as ideologias do mundo, que o mundo está ensinando contra as escrituras, a pessoa está defendendo. Eu já vi pessoas defendendo aborto, às vezes pessoas defendendo coisas que as escrituras não ensinam. A pessoa fica defendendo, certo? Então tem que tomar muito cuidado, porque meia vida é um culto a Deus. Os cultos não precisam ser exatamente num templo. Ele pode ser no seu lar, na sua casa. Você pode convidar a igreja para chegar na sua casa e vou fazer um culto de ação de graças, um culto para adoração, um culto de gratidão ao aniversário, meu aniversário, aniversário de um filho. E ali você convida seus parentes e você vai convidar várias pessoas, mas você vai fazer um culto. Você já convida eles, olha, é um culto de ação de graças, certo? Não é uma festa. Você vai ter a festa, mas você vai convidar para um culto, certo? Porque a pessoa chega lá e fala assim, convidou para a festa, vai lá, tem pregação, tem cântico. Não, você já convidou para o culto, você não enganou ninguém. Tá? Muito bem. Referências bíblicas, eu já citei aqui sobre os dons, sobre disciplina. Mateus 16, a Bíblia fala como é que a pessoa que está dentro da igreja, é membro da igreja, depois começa a fazer as coisas que não convém. Aqui está falando como é que deve ser a disciplina. A assistência às viúvas, 1 Tessalonicenses, já falei sobre isso aqui. Muito bem. O que Deus revelou deve ser cumprido à risca. Então, muitas vezes, Deus falou isso para o povo de Israel e deu certeza. Falou assim, o sacerdócio é dos levitas e Arão, ele é o líder, o sacerdote. Aí teve 3 líderes lá e que citou as pessoas a fazer rebelião. Datã, Coré, Datã e Abirão. Eles falaram assim, Deus estava fala conosco também, por que fala só com vocês? Falando de Moisés e Arão. Certo? Então, eles rebelaram-se contra a liderança espiritual de Moisés e de Arão. E aí, a consequência disso, se vocês conhecem a história, é que falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, se Deus é Deus, vamos ver quem é que vai, se vocês estão realmente rebeldes contra Deus, o que vai acontecer? Deus não vai fazer com que vocês sejam mortos de uma maneira simples, mas vai ser de uma maneira inusitada. Ajuntou todos eles lá, a terra se abriu e eles foram tragados vivos para debaixo da terra. Certo? E Uzá já é um caso mais, podemos dizer assim, ele não era rebelde, ele não tinha rebelião contra Deus. Ele era um homem que realmente era fervoroso. Só que eu não sei, nem é ele, mas
a pessoa que estava na liderança ali, que era Davi, e que era, talvez se tinha algum levita ali, eles deveriam conhecer as Escrituras e saber que como deveria conduzir a arca. Mas eles conduziram a arca num carro de boi. E a arca estava para cair e Uzá foi lá, põe a mão na arca. A Bíblia é bem clara, as Escrituras é bem clara, que a arca você não podia tocar. Naquele momento, mesmo que a intenção dele foi boa, ele morre imediatamente. Então a nossa boa intenção não justifica a nossa má conduta. Ah, não tive a intenção, mas você errou. Eu não tive a intenção, mas você fez errado. Então, mesmo que você não teve a intenção, se você errou, você tem que confessar seu pecado diante de Deus. Então, esse foi o caso. Então, Deus revelou que você deve ser cumprido à risca. Bom, esse seria o culto. Agora nós vamos para outra parte. Deles são as promessas. O que é a diferença entre promessas e aliança? Então podemos dizer assim, olha, a promessa e a aliança é como se fosse a aliança seria a manchete e as promessas seria o conteúdo daquela manchete. Só para a gente entender aqui. Então é como se fosse essa manchete, essa notícia principal, e as promessas são os detalhes dessa notícia. Tá? Então só para a gente entender aqui a diferença, porque às vezes a gente mesmo confunde às vezes. Né? Então vamos lá, vou prosseguir. As promessas. As promessas têm relação com as bênçãos particulares, que resultarão desde o plano maior, que é o pacto, ou aliança. Pacto, aliança, concerto, tudo é a mesma palavra, certo? Então, as bênçãos, a revelação das bênçãos, as promessas, ela vai seguir de acordo com aquele pacto que Deus fez, certo? Então nós vamos ver algumas coisas que se relacionam com as bênçãos e glórias da era de Cristo, ou do Messias. Algumas promessas foram cumpridas em Cristo, outras ainda permanecem e terão cumprimento futuro. Então muitas vezes Deus fez promessas que foi cumprida algumas e outras ainda estão por vir a ser cumprida, certo? Então a Bíblia tem mais de 800 promessas, algumas delas específicas para Israel, outras estendidas à igreja ou outras exclusivas para a igreja. Então a Bíblia é repleta de promessas, certo? Então nós podemos dizer o seguinte, então que Deus fez promessas, mas ele fez o pacto, nós já estudamos sobre o pacto, uma aliança com determinadas pessoas. Exemplo bíblico de promessas. Por exemplo, bênçãos de Jacó a seus filhos. O capítulo 49 de Gênesis, Deus, o Jacó, ele começa a falar sobre cada filho dele e proferir a bênção para cada um dos seus filhos. Ele falando cada um o que ia acontecer com eles. E vocês podem observar que todas aquelas palavras, aquela bênção do Pai, se tornou profecia, foi como se fosse uma profecia. Tudo aquilo lá se cumpriu verdadeiramente. Então agora que Deus usou também até um profeta gentil, um profeta de aluguel, um profeta que nem tinha temor de Deus. Veja que ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Ele queria, porque ele queria receber o prêmio, queria receber os presentes, mas ele sabia que não podia. Ele pegou e falou assim, olha, eu só posso dizer o que Deus me disser, eu não posso amaldiçoar se Deus não quiser. Aí, Balaão é parecido com aquela pessoa assim, vamos fazer isso. Aí você fala, que pena que eu sou crente, senão eu ia.
Espera aí, que pena. Você quer fazer. Então eu tenho que ser de todo o coração. Eu não vou, porque eu não quero desagradar a Deus. Certo? Então, Balaão é mais ou menos desse tipo de gente aqui. Certo? Ele queria amaldiçoar, só que ele não foi deixado. Não foi permitido que ele fizesse. E no versículo 17, ele fala assim, ó, vê-lo-ei, mas não agora, contemplar-o-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então, para vocês verem então aqui, que ao invés de ele amaldiçoar Israel, ele abençoou e falou uma profecia que ia acontecer com Moabe em relação ao povo de Israel. Nós temos também promessa no Salmo 72, Salmo 45, falam sobre as glórias da era do Messias. Enfim, irmãos, não dá para vermos citarmos todas as coisas, mas nós temos muitas e muitas promessas. O exemplo de Abraão, capítulo 12, esse é um exemplo mais específico que Deus fez promessas ali. Às vezes nós pensamos, ali foi o pacto, já foi ali. Não, Deus só vai fazer o pacto com eles no capítulo 15, ele vai acrescentar lá no 17, depois no 22. Então Deus confirma o pacto que ele fez lá, o concerto que ele fez, certo? Ou a aliança que ele fez com Abraão, 3 vezes, capítulo 17, capítulo 15, capítulo 17 e capítulo 22. Mas em Gênesis 12, Gênesis 12 foi promessa. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. E aí ele promete ali que faria dele uma grande nação, que ele, através dele, muitas nações serão abençoadas, que ele seria o pai, que teria uma terra. Enfim, Deus prometeu para ele terra, prometeu para ele a mesma coisa que depois ele colocou no pacto, certo? As mesmas coisas. Mas aqui, nesse caso, ele ainda não interviu como uma aliança que fez com ele, mas era uma promessa. Então Deus já estava sendo específico com ele, o que ele deveria fazer. Deles são as promessas, mas muitas delas foram cumpridas em Cristo na igreja. Então, muitas promessas, nós vamos ver aqui que isso é importante para depois nós entendermos o resto deste livro. Então, foram aos judeus que foram feitas todas as promessas do Velho Testamento. Agora, muitas delas são aplicadas para nós, aí nós temos que saber, algumas são até citadas. Então, por exemplo, um versículo que foi feito para eles, foi feito especificamente para eles, que o Novo Testamento cita, aplicando para a igreja, que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa e assim por diante. Não é? Foi. Oi? Foi. Amém, é isso aí, tá vendo? Então, essa promessa inicialmente foi feita para o povo de Israel. Aí, depois foi citada no Novo Testamento como aplicado para a igreja, certo? Então, o sacerdócio, esse sacerdócio real que era para o povo de Israel, Deus queria que eles fossem uma nação de sacerdote, né, uma nação teocêntrica, eles não foram. Eles logo pediram um rei. Mas Deus fez da igreja este povo dele exclusivo. Ok? Paulo lembra que a igreja de Éfeso, antes da sua conversão, eles eram gentios e não participaram das promessas. Então, olha, veja bem claro aqui, ó. Por isso, lembrai-vos vós que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se titulam circuncisos, na carne, com mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa,
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas o capítulo todo vai falar que Deus fez desse povo Israel e gentios, ou Israel e todas as outras nações, fez deles um povo só, através da sua igreja. Então, mas antes da nossa conversão, nós estávamos nessa situação aqui, sem Deus no mundo, alheios às promessas e assim por diante. Então agora vamos para outro ponto. Deles são os pais. Ele está dizendo em relação aos pais, eu creio aqui, que principalmente aqui Abraão, Isaque e Jacó. Mas nós tivemos outros pais, o povo de Israel tiveram outros importantes também, como José, como Moisés e Davi, que também foram pessoas históricas proeminentes e importantes na história de Israel. Mas os 3 primeiros patriarcas, eles são chamados de, mencionados em todas as escrituras. Eu sou o Deus, lembra, quando Deus se manifesta ao povo, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então é assim que Deus fala para eles, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então em Abraão começamos a ver a diferença entre o espiritual e o natural. Então, por quê? Abraão, na verdade, né, não era Abraão, ele era Abrão. Abraão vivia lá em Ur dos Caldeus, vivia lá na sua vida, era uma vida normal, natural. Então, quando Deus chama ele chama ele para que tivesse uma relação com Deus, uma relação espiritual. É a mesma coisa, você no seu tempo de incredulidade, você tinha uma vida natural. A Bíblia chama o homem que não tem Cristo, fala de um homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e elas não podem, discernir as coisas espirituais. Então está falando aqui, é chamado todo aquele que não crê no Senhor Jesus de homem natural. Tá? Então, todos nós, antes da nossa conversão, éramos considerados homem natural. Mas a questão de ser homem chamado exclusivo de Deus começa com Abraão. Ali começa um relacionamento exclusivo de Deus com o homem. Porque até então Deus tinha isso com Adão. É claro que depois os filhos dele, Sete, os filhos da promessa, tudo, mas a Bíblia não menciona nenhuma relação especial e espiritual com os descendentes, nem mesmo de Sete. Mas com Abraão começa então já essa relação espiritual. Uma relação de intimidade entre o seu Deus e o homem. Deus e o homem. Abraão é chamado nas Escrituras de amigo de Deus. E as Escrituras falam que Jacó, no caso, ele lutou com Deus e prevaleceu. Prevaleceu no sentido de que ele não morreu. Ele poderia ser completamente fulminado ali. Mas ele lutou com Deus e prevaleceu. Então era um tipo de... Abraão já é mais um tipo de amizade. Já Jacó, ele teve que lutar para conseguir tudo que ele tinha. Ele teve que lutar contra seu irmão, depois teve que ali lutar com seu sogro, foi enganado várias vezes com o seu sogro, e depois ele luta até com Deus. Até então que ele consegue aquilo que ele queria de Deus. Ele queria a bênção. Porque ele lutou para conseguir a primogenitura, ele comprou ela. Esaú desprezou. Depois ele enganou para ter a bênção do pai, ele conseguiu a bênção do pai de forma enganosa.
Mas o que adiantava o direito de primogenitura? O que adiantava a bênção do pai se ele não tinha a bênção de Deus? Ele sabia que precisava também da bênção de Deus. Então ali, ele luta com Deus e ele tem a bênção de Deus. Ele prevaleceu e conseguiu aquilo que Deus prometeu a ele. Então Deus trata com Abraão, Isaac e Jacó direta e intimamente, com intimidade. Então essa é uma relação espiritual. Estes homens recebem clara e particular revelação de Deus. Então Deus vai falando com eles, Deus vai revelando para eles, de forma bem específica, a vontade deles. Esses homens tiveram experiências de fé extraordinárias com Deus. Você vê a progressão da fé de Abraão, por exemplo, até ele chegar na culminância da fé, que é lá no capítulo 22. Para vocês verem lá, a história de Abraão começa no capítulo 12, mas a culminância da sua fé, da sua vida espiritual, é no capítulo 22, quando ele está disposto a entregar tudo aquilo que é de mais valioso para Deus. Então ele cresceu espiritualmente. Eles também tiveram fé extraordinárias. Agora tem os outros que nós mencionamos, José, Moisés, Davi, eu não vou mencioná-los, mas eles também, Deus, pessoas que tiveram também uma vida com Deus, experimentou as bênçãos de Deus. Mas eu vou mencionar somente esses três, que são, vou dizer assim, os primeiros, os principais patriarcas. O clímax do argumento de Paulo. Então aqui nós vamos entrar no último versículo, na última frase, que ele fala assim: deles é o Cristo. Deles é o Cristo, quer dizer, deles quem? O povo de Israel. O povo de Israel, através deles que veio o Cristo. Nós temos hoje Jesus Cristo por causa de Israel. Certo? E aqui vai falar, deles temos o Cristo segundo a carne. E aí vai dizer, qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então, o Senhor Jesus Cristo veio da descendência de Israel. Então, Cristo segundo a carne faz referência à sua encarnação. A prova de que Cristo veio dos judeus mostra através das genealogias de Mateus e de Lucas. Então você, quando vai ler Mateus, você vai ver que a primeira coisa que é mencionada lá fala Jesus Cristo, filho de, e vai mencionando toda a genealogia. Então vai de Abraão e vai indo até chegar ao Senhor Jesus Cristo. E este passa por Davi, faz questão ali de passar por Davi. E aí é mencionado 14 gerações, mais 14, mais 14. Então, 3 vezes 14 gerações mencionadas de Abraão até Davi. Já a genealogia de Lucas, ela começa em Adão e vai até o Senhor Jesus Cristo. A genealogia de Lucas, ela tem o objetivo de provar que Jesus Cristo, a seu tempo, né, Cristo veio nascido de mulher. Então ali a descendência que é mencionada ali no livro de Lucas é a descendência de Maria, certo? Às vezes as pessoas têm argumentado, mas Maria, as mulheres nunca era mencionada, tal. Nem mesmo aqui é mencionado. Ele fala que é José, certo? Mas José, ele não participou, porque Jesus é filho de Deus. Ele não era o pai biológico de Jesus. Jesus é filho de Deus.
Em Gálatas nós temos o seguinte, que no devido tempo veio Cristo nascido de mulher. Então Cristo viveu 33 anos na carne, quer dizer, num corpo, certo? Não na carne como a gente fala, de viver carnalmente, não. Na carne viveu no corpo. Então Cristo viveu 33 anos na carne e cumpriu sua missão. Ele veio exatamente para pagar o preço dos nossos pecados. Essa é a razão por que ele veio. Certo? Então, Cristo, segundo a carne, ele precisava vir segundo a carne. Lá nos primórdios da história da igreja, vocês viram que as pessoas já negavam que Jesus Cristo veio em carne. O apóstolo João fala o seguinte, que a pessoa, para ser salva, ela tem que crer que Jesus veio em carne. Então, essa é muito importante nós entendermos. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Gálatas 3,16. Então aqui está mostrando aqui o método de interpretação, que eu preciso tomar cuidado em relação até ao plural, a importância de uma coisa estar no singular ou estar no plural, para quem está falando, certo? Então, não está falando dos descendentes dele, e ao seu descendente, está se referindo a uma pessoa, que é Cristo. E aqui já dá a interpretação. Quem é esse descendente? Cristo. Cristo é essa descendente. Então, deles veio Cristo. Então, na verdade, meus irmãos, nós só temos o Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos dizer, eu estou reunido aqui como igreja, eu só sou cristão por causa dos judeus. Cuidado com essa balela que as pessoas estão fazendo por aí, ficando a favor do Hamas, ficando a favor do terrorista, contra Israel. Cuidado, não entra numa dessa não, certo? Realmente, Deus usou aquele povo, Deus tem deles veio Cristo, só somos abençoados por causa desse povo. Ok? E aí nós entramos no finalzinho, o qual é sobre todos, Cristo exaltado. Então, quando ele fala o qual é sobre todos, do qual veio Cristo, o qual é sobre todos. Cristo está acima de todos, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, debaixo da terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui em Filipenses 2, 10 e 11, fala que ele é exaltado a realmente estar, seu nome tem que ser confessado por todas as pessoas. Mas o contexto aqui fala que ele deixou a glória, veio a este mundo por causa da obra dele, então por isso que ele foi exaltado e colocado à direita de Deus. Então por isso o seu nome é acima de todos. Deus só me aceita e só te aceita por causa de Cristo. Então por isso que o nosso culto tem que ser cristocêntrico. Só estamos aqui por causa dele. Eu prestar um culto para agradar as pessoas, eu não estou adorando a Deus, certo? Talvez uma coisa boa para a pessoa ganhar dinheiro. A pessoa usa a igreja para ganhar dinheiro, porque se eu vou agradar as pessoas, a igreja vai estar cheia, vai ter muitas coisas, vai dar o dízimo, geralmente não tem muita organização, e a pessoa vai ganhar dinheiro. É um marketing muito bom para encher a igreja e ganhar dinheiro. Mas esse não é o objetivo. Quem tem que estar no centro, quem tem que ser exaltado é Cristo. Lembre-se disso. E aqui tem Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito entre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Aqui está falando da exaltação do Senhor Jesus Cristo, que depois vocês podem ler.
E aí a última frase dessa passagem é Deus bendito eternamente. E aí tem uma coisa que deveria ser simples, né, mas tem polêmica aqui. As pessoas sempre colocam polêmica. Está se referindo a quem? A Deus Pai ou a Deus Filho? Certo? Deus bendito. Seria uma doxologia? Adorando a Deus Pai? Ou continua falando a respeito do Senhor Jesus Cristo? Que Ele foi exaltado e que é Deus, bendito eternamente. Chamando o próprio Senhor Jesus Cristo de Deus, bendito e eterno. O contexto aqui é continuidade. Então eu creio que se refere ao Deus Filho. Certo? Está se referindo a Cristo. Ele é o Deus bendito e eterno. Certo? Então aqui, mas isso aqui é um caso que tem até livros escritos sobre essas questões aqui, mas eu acho que não precisamos entrar nessa polêmica. Porque de qualquer forma, Jesus Cristo é Deus e o Pai é Deus. Quem vai ser exaltado? Quem que vai ser bendito eternamente? Deus. Então não importa se seja o Pai, se seja o Filho, certo? Quer dizer, não importa o contexto para a gente interpretar corretamente, mas no final de contas não precisa ficar brigando por causa disso, ok? Então vamos agradecer a Deus, vamos orar e bendizer o nosso Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu agradeço, Senhor, pela graça que o Senhor nos concedeu de podermos estar aqui para adorar e bendizer o Teu nome. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter a última música.